aprofundado. Eu só percebo uma pequena falha na pretensão da nossa colega, que quando ela faz um estudo sobre a evolução da escravidão, ela coloca mais um contexto de exploração capitalista do que propriamente racista. Quando ela fala de controle social, mecanismo de controle social, dentro da própria política, a política é um meio de controle social, a religião é um meio de controle social, a ideologia é um meio de controle social, a cultura é um mecanismo de controle social. Ela pega no sentido de dizer que é determinante a condição de ser negro para ser pobre, para não ter acesso. E quando a gente coloca como determinante, ou seja, condição determinante, é dizer que todo pobre é vagabundo, que todo negro é ladrão. Então, não é uma condição determinante, são fatores que contribuem para que uma pessoa não tenha acesso à educação. São fatores que contribuem para que ela não tenha que cair num lado da marginalidade, num lado da busca de um outro meio de subsistência que não seja aquele que a sociedade impõe, aquele que a sociedade diz que é o correto para ela viver. Quando ela fala que é no caso de ser preso, ou ser negro, ou ser indígena, ou ser branco, ou ser pardo, que determina, ela está pegando de analisar que a própria Constituição nos coloca como todos somos iguais. E biologicamente, nós também temos condições iguais. A pesquisa científica que ela colocou é a mesma ideologia que tu coloca para tentar provar que uma certa posição é favorável a algum tipo de ação de controle. Eu posso usar essa pesquisa que ela colocou para usar qualquer tipo de argumentação, para provar que eu devo dar cotas raciais, eu posso provar que eu devo favorecer as mulheres e entrar na frente da fila no mercado e eu esperar atrás do seu homem. Eu posso usar qualquer argumentação dessa que ela colocou para poder provar que a minha tese é verdadeira. Ela também pegou a interpretar a nossa colocação, acho que ela não entendeu como foi a temática do nosso discurso. Não se está aqui discutindo se o negro, se o branco, se o amarelo, o pardo, o azul, o roxo, tem ou não tem direito a uma facilidade maior para se chegar na universidade. O que nós estamos provando aqui é que não existe como se fazer uma ruptura a partir do momento que um indivíduo, depois de ter toda uma vida que não teve preparação no ensino básico, no ensino médio, no ensino fundamental, chegar lá na hora da universidade e dizer agora vai ter um parto intelectual. Até agora ele não tinha conhecimento. Agora ele vai ter licença e o conhecimento vai chegar para ele. Agora ele está em condições de enfrentar a faculdade. O que nós estamos discutindo é a maneira com que é se integrar uma sociedade que se diz múltiplo, plural, uma sociedade igualitária. A sociedade igualitária se começa na raiz, na base, na educação inicial. Não se começa lá no final. Agora, até agora tu foi preto, agora tu é igual. Legal? Agora tu tem direito a uma cota, vamos reservar. Isso é controle de mercado. Isso é para se justificar uma política do governo, como o nosso colega colocou, o governo sempre foi omisso nas políticas sociais. Não vai ser com cota que vai resolver a questão cultural desse país. Vai ser sim, com capacidade, com inteligência, com gestão de recursos, com políticas corretas de integração social. Meu colega já colocou, nós vivemos um mundo contemporâneo, gente. A gente pode trazer fatos de história, mas a sociedade evolui, o direito evolui, nós estamos aqui evoluindo. Como é que vamos pensar que nós vamos tomar por base uma sociedade que era baseada num outro paradigma? Quando se falou que os negros ficaram abandonados no momento da libertação dos escravos com a Lei Áurea, foi apenas uma manobra política, comercial. Poderia ser com preto, com branco, com qualquer raça, assim como foi na Alemanha. Eram os judeus, eram os muçulmanos, qualquer. O importante ali, se vocês for ver, é uma questão de controle social, mas muito mais pelo poder de capital do que pelo poder da cor. Porque se você for numa tribo indígena, a coisa vai ser a mesma coisa. Se chegar um branco numa tribo indígena, ou um branco numa tribo africana, não pense, se não for a carga cultural que determina a condição deles, se você chegar numa tribo isolada, eles não vão te olhar branco como superioridade. Assim como o negro não é superior porque ele tem ou não tem cultura, assim como o branco não é. Se você tiver, é provado pela antropologia que quando você vai numa tribo dominante, independente da cor, da raça, da origem dela, ela vai ser dominada. É isso que acontece. O que faz com essa raça não ser dominada é o fortalecimento do conhecimento dela, da cultura, da igualdade. Então, não dá para usar o discurso de dizer que os negros foram sempre escravizados, que agora, usando as cotas raciais, vai se criar uma cisão. Nesse momento agora, todos são iguais. Até 18, 17 anos, que é essa faixa etária que a gente entra na universidade, a gente não é igual. Agora, a democracia só acontece depois dos 18 anos. Direitos humanos, direito aos direitos da dignidade da pessoa humana,
nossa Constituição nos reserva, o Código Civil nos reserva, desde a concepção, apesar que ele coloca, a partir do nascimento, mas desde a concepção já coloca a nossa proteção. Então, nós temos que ter esse tratado de igualdade desde o momento que surgimos em vida, se consideramos seres humanos. Não dá para chegar na hora das cotas e dizer, agora você tem chance. Até lá, ele foi marginalizado, foi colocado à margem da sociedade, agora as cotas vai resolver. É esse o discurso que nós estamos tratando. Não estamos querendo saber se foi historicamente isso, aquilo. O que nos interessa é a nossa realidade. Nós já somos maduros e essa maturidade cultural mostra pelo próprio discurso que o meu colega falou. Se eu olhar um negro na sala de aula, se eu olhar um branco na sala de aula, um amarelo, um cafuso na sala de aula, o que eu estou olhando? Pessoas. Eu não estou olhando cor. Eu estou olhando, não me diz nada mais isso. Me disse a minha colega, que é de pele mais escura, e eu que quero mais clara, se eu for ver a minha origem, essa questão, essa pretensão genealógica, essa pretensão aí de antropologia, saber, a gente já provou que nós todos temos sangue negro na nossa árvore genealógica. Meu pai, por exemplo, é filho de Bugre. E o Bugre veio lá do mato, do jagunço, veio de uma outra mistura de navio renegreiro. Eu sou negro também na minha alma. Eu também sou negro no meu sangue, minha carga genética. Não dá mais querer dizer que agora, então, a discriminação está sendo feita comigo, porque eu também sou negro, eu também tenho o direito de chegar lá e pedir as cotas. Nós estamos falando aqui, gente, de igualdade material e não só de igualdade formal. Essa igualdade que é dada na hora que a lei vai proteger só uma situação lá no final. Então, a minha colega está muito enganada na questão de dizer que é determinante. São fatores que contribuem, não determinam. E usar pesquisa de sociologia, de antropologia do passado não vai contribuir para a nossa realidade. Nós temos que nos ver hoje, agora. Nós já temos uma consciência, não dá mais como negar. Eu queria fazer só uma analogia. Por exemplo, as mulheres. Por exemplo, eu estava conversando ontem com uma pessoa que era uma feminista desde 1955. E ela chegou à seguinte conclusão: hoje, nós mulheres somos escravos da nossa liberdade. Ou seja, os negros estão começando a ser escravos da própria liberdade que eles adquiriram. De que maneira? Eles têm que provar que são superiores em tudo. Eles têm que provar que são melhores na disputa, melhores nisso. Só que para poder provar isso, não dá para fazer isso lá na faculdade, tem que começar na base. Então, essa liberdade que a raça negra conquistou tem que ser trabalhada na base, não lá no final, porque senão eles se tornaram escravos dessa própria liberdade. Porque eles não têm condições para isso, não têm formação para chegar lá. Não é uma questão de um negro vai tomar a vez de um branco. Não é uma questão de dizer que a cor vai determinar, mas sim o mérito, a meritocracia deve prevalecer. Os seres humanos devem ser tratados pelo mérito, e cada um deve ser olhado com as suas próprias diferenças, aos olhos de uma sociedade que é múltipla, não é uma sociedade única. Ela não tem uma só maneira de ver a vida, uma só maneira de contextualizar a nossa realidade. Então, eu queria que vocês se baseassem, percebessem que a nossa defesa não é questão contra os negros, mas sim a política de cota, que em vez de trazer a sociedade para uma condição de igualdade, ela está cada vez mais segregando a nossa sociedade. Está criando situações, como nós estávamos no debate anterior, que cada atitude que demonstra ser uma forma de liberdade está criando mais separação ainda. Então, as atitudes que têm que ser tomadas politicamente devem ser de formação de uma sociedade na base dela, e não depois tentar criar um pacto, uma ruptura, um processo de criação e construção da personalidade indivídua.